Foi? Tudo Acho que ok. foi então. Vamos lá. Certo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Ricardo por aceitar o convite, para que a gente possa conversar aqui. A ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre psicanálise, o isolamento social do eu, que foi um tema que ele propôs. Eu achei muito bacana e muito prudente para esse momento que nós estamos vivendo. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E, assim, um prazer participar. Agradecer ao pessoal que está aqui, né? Sábado, 6 horas. Poderia estar fazendo muito mais coisa, né? Aquele recadinho que a gente sempre dá, mas a gente está aqui proposto a pensar e expandir um pouco, né? Tomara que surjam reflexões e a gente possa sair daqui também um pouquinho transformado, né? Um pouco diferente daquilo que a gente entrou. Exatamente. E aí, vamos começar então, assim, o que você pensa, Jéssica, né? Vamos expandir o tema aí. Isolamento de si mesmo, né? A gente tem um isolamento social lá fora, uma coisa que, sim, não sei se a gente já viveu antes, né? Pelo menos eu nunca passei por isso. Acredito que a grande maioria das pessoas que eu conheço não passaram, né? O mundo hoje é uma forma diferente das outras pandemias. E a gente Exato. entra nessa questão do isolamento, né? Isolamento social e o isolamento de si mesmo. Me parece, né, assim, aquilo que tem chegado até nós no consultório, a procura também, a demanda tem tido um crescimento, porque antes aquilo que se fazia externamente, então antes você ia para o trabalho para um outro lugar, agora muitos estão tendo o privilégio, né, aqueles que podem, tá dizendo que a tua imagem está congelada, Ricardo, lá YouTube, no Instagram. Insta, eu tô ok aqui, eu vejo no Insta. Pessoal do Insta. Tá para todo mundo, pessoal? Porque às vezes pode ser que seja Pode ser, também pode ser uma conexão isolada. Então, quando a gente pensa nessa questão do isolamento, não dá mais para onde fugir. A balada foi encerrada, as festinhas, de certo modo, estão sendo adiadas, né? Aquele que consegue se prevenir, aquele que consegue se afastar mesmo, evitar essas aglomerações, está tendo que lidar agora com consigo mesmo, está se ouvindo um pouquinho mais, o barulho interno tá explodindo ali, né? E que é um barulho, um silêncio ensurdecedor, porque o barulho interno está muito alto. Sim. E assim, vamos ver, tentar pensar assim, começar um pensamento aí, vamos ver onde a gente consegue chegar com ele. Vamos imaginar assim, ó, a gente ganha um presente, né? Você vai lá, você ganha um presente, e aquele papel bonito, tudo aquela coisa, né? Requintada, boa marca, aquela coisa maravilhosa. E aí, de repente, você abre e o conteúdo você não gostou, né? Vamos pensar nisso meio que como se fosse a gente, nesse sentido, né? A gente sempre está lá para fora, a gente sempre está ao lado de fora, está tocando a vida. Agora, de repente, que fechou, que tivemos esse contato com o de dentro, com o interno, a gente não gostou daquilo que muitas vezes a gente está vendo, né? A gente tem aquele contato. Então, fechou o social, fechou lá fora, a gente meio que foi obrigado a voltar e olhar-se a si mesmo, né? Olhar para dentro. E muita gente não está gostando daquilo que está vendo, né? Porque, na verdade, o isolamento ele vai transformar, mas a longo prazo. Logo de início, ele está o quê? Revelando, né? Desvelando partes suas que já estavam lá atrás, que muitas vezes você não via, né? Você deixava acabar passando. Exatamente, porque não tem mais para onde ir. E tem um outro ponto que também é muito importante, que nesse momento, se o sujeito tem algum conflito familiar com os entes queridos, as pessoas com quem ele convive dentro da casa e tudo mais, isso acaba se chocando, porque se antes fugia disso para um outro contexto, agora eu preciso lidar de frente com isso. Então, a angústia acaba aumentando. Esse momento de isolamento social, e esse isolamento que o sujeito já fazia há muito tempo, né? Então, há muitos anos, evitando olhar-se para si, evitando reconhecer quem ele é próprio, entrar em contato com o eu dele verdadeiro e não com aquelas cascas que a gente vai criando na sociedade para ter que conviver, para ter que lidar com outra e tudo mais. O embrulho do presente, né? O embrulho é muito bonito, mas e o conteúdo, né? Que deveria ser muitas vezes o mais importante, a gente se preocupa só com o embrulho. E assim, Jéssica, uma coisa que eu vejo bastante, assim, nos grupos que a gente segue,
né, pessoal mais aprofundado na psicologia, assim, psicanálise, enfim, as regras, né, os pseudos motivadores. Então, assim, eu já vi manual, né, o que fazer na quarentena, as 10 regras para você conseguir se dar bem. E assim, tá chovendo essas coisas. Você liga no tal grupo, você vem em tal grupo, né? Esse pseudo, é uma pseudo coisa. Agora, assim, você leva pelo lado. A pessoa já não tá muito legal devido a tudo que tá acontecendo. A gente vive nessa angústia. Você sai para fora, fica doente, se traz a doença para dentro de casa. Então já tem isso. E aí vem, talvez, sei lá, alguma pessoa num canal de TV, algo do tipo, e fala assim pra gente: aproveite esse tempo para estudar alemão, né? Aí passa os dias, você não consegue estudar alemão. Aí você vai pensar, poxa, mais uma coisa que eu não dei conta, né? Tá todo mundo estudando alemão e eu não. E agora? Exatamente. E isso não significa porque, assim, na rede social é tudo editado, então não significa que aquele sujeito está realmente estudando alemão. Talvez ele só tirou uma foto e disse que estava estudando alemão. Então, aí o sujeito vê de um único ângulo uma situação e a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, né? Assim, aquela coisa de, nossa, ali parece que a coisa está acontecendo. Um pouco que eu e o marido tentamos falar na última live, e cabe muito bem aqui também, porque às vezes a pessoa, a sociedade, na verdade, ela só reconhece como sendo produtivo algo que o sujeito tem feito físico. Então, o sujeito está estudando, aí ele está produzindo. O sujeito está trabalhando, então ele está produzindo. O sujeito está qualquer coisa, mas precisa ter algo material, algo concreto para mostrar ao outro essa produção. E nós da psicanálise, pelo menos essa proposta de psicanálise, tenta olhar e reconhecer uma produção que não dá para ser vista ou dita para o outro ou descrevida de alguma forma, porque é uma produção interna. Então, às vezes, o paciente está lá, ele chega para a gente angustiado que não fez nada durante a semana, que não conseguiu produzir muita coisa, mas internamente foi possível produzir muitas coisas. Né? Internamente, ele conseguiu entrar em contato com coisas dolorosas, ele se permitiu viver uma tristeza. Né? Então, me parece também que há uma cobrança de que você está enclausurado dentro de casa, mas não pode ficar triste. Né? Você não pode ter dias ruins, então tem que estar tudo muito bem, super produtivo. Para dizer que, olha, estou passando muito bem pela quarentena. E passar bem, só se fosse de forma iludida, que seria feliz, porque isso não é real, em nenhuma realidade. É bem isso, né? Isso vem muito também dessa crença, né? Que você precisa ser forte, né? Aquela coisa, só os fortes são aquela coisa midiática, né? Só os fortes sobrevivem, só o forte chega lá. Sendo que, né, o pessoal atribui isso a Darwin, atribui isso a N autores aí, essa questão da força, né, do ser forte. E assim, né, a questão darwinista talvez seria mais interessante assim, os adaptados sobrevivem, né? Aquele que se adapta melhor, não aquele forte. Isso aí vem aquela coisa do capitalismo selvagem, né? Produza, seja forte. E aí a gente sabe que não é bem assim. É o mesmo exemplo prático que a gente usa também, né? Se você pega lá um saco de cimento e segura ele por meia hora, você vai estar sendo forte, mas seus músculos vai estar o quê? Aos poucos você vai cansando, vai começando a doer, né? Quem já não foi na academia, aquela dor. E assim, a mente é a mesma coisa. Como que você vai ser forte o tempo todo, né? Você tem que ser forte, você tem que estudar alemão, você tem que aprender a fazer alguma coisa, aprenda um idioma novo, faça uma pintura. Assim, não há necessidade de ser forte o tempo todo. Né? Não. Ninguém dá conta de ser forte o tempo todo, né? Às vezes gosto de usar um exemplo nos grupos de estudos, que quando você vai comprar um material que ele é resistente, aí ele tem esse aspecto de ser forte. Significa normalmente que ele aguenta tudo, né? Então, assim, ele tá pro embate, você pode fazer várias coisas que é super durável. E nós somos humanos, o humano é extremamente frágil, tanto na parte emocional quanto mesmo física. Por mais que seja a pessoa mais malhada e consiga levantar aquele peso danado, né? No dia a dia é natural que por respeito eu não me force a ser forte, né? Que eu respeite a minha fragilidade, que isso é natural e que eu possa entender que, assim, eu não preciso aguentar um ambiente que me machuca. Eu não preciso estar num relacionamento que é opressivo, que é abusivo. Eu não preciso estar em um emprego onde eu sou violentado constantemente o dia todo. O dia todo o sujeito ele é violentado emocionalmente, né, fisicamente, por uma coisa que não reconhece, não
reconhece suas qualidades, né? E também a gente entra nessa ideia aí de que preciso encontrar um emprego que me dê valor, preciso encontrar um relacionamento, alguém que me dê valor. Né? E nós do GEPA tem tentado trazer um outro ponto de vista, onde não precisa que o outro te dê valor, porque já existe isso dentro de nós, né? Então precisa de alguém ter a capacidade de reconhecer. Exatamente. E assim, o reconhecer é o conhecer novamente, né? Bem aquilo mesmo. Porque senão a gente fica tentando ser forte, tentando agradar o outro, o que sobra da gente? Daqui a pouco você tá lá, desvalorizado, virado marionete na mão de fulano, de ciclano, e aí não sobra nada de você. E aí quando você vê, você tá lá, sozinho, pacou. E assim, uma coisa que eu vejo bastante gente também reclamando agora no momento, assim, né, desse isolamento, que talvez para não entrar em contato com si mesmo, os problemas que estão advindos. E aí abre aquela reflexão, né? Realmente, vai ter muito problema, vai ter algumas dificuldades, mas assim, vamos ser honestos com nós mesmos. Será que o problema surgiu agora? Será que esse problema não está vindo desde lá de trás, quando eu falo sim para tudo, eu me endivido para agradar as pessoas, eu faço todas as coisas e agora a bomba vai explodir agora, né? Agora a bomba estoura. Mas talvez isso já está vindo lá. Então, aquela coisa, a gente vê a última gotinha do copo. Talvez é agora. Mas por que esse copo encheu? Né? Por que isso foi até o nível de transbordar? E aí, mais uma vez, a gente evita o contato com nós mesmos, né? De assumir a responsabilidade. Não, eu cheguei nesse nível, eu cheguei nesse caminho, e a gente culpa a quarentena, culpa fulano, culpa N pessoas, né? Sendo que evitar entrar em contato com si mesmo, né? O isolamento de si mesmo. Exatamente. O sujeito, ele... É natural isso, né? Essa questão, porque dói olhar para si, dói reconhecer as nossas limitações, mas esse é um processo muito importante. Esse momento, por mais caótico, doloroso que ele seja, tanto por causa de é uma pandemia, não existe ainda uma cura para a coisa, não existe um tratamento específico que realmente é efetivo. São ainda tentativas, é tudo muito novo, então é um momento que gera desconforto. Mas, em outro ponto, também é uma oportunidade para que eu possa olhar para mim, para que eu possa, porque é no momento de dor, é no momento de desconforto que a gente começa a pensar, mas de onde é que está vindo esse desconforto? O que eu posso fazer a partir de agora, né? Então, é no momento de caos, é no momento de dor que é possível transformações. Quando a gente pensa lá em Melanie Klein, que ela traz a teoria das posições, é na posição depressiva, na integração, nesse processo de reconhecimento, de responsabilidade também, né? Então, muitas vezes eu deixo de olhar para mim porque eu não quero me responsabilizar. Então, é muito mais fácil jogar para o outro, dizer que é o outro que fez, que é o outro que não deu, que é o outro que causou, do que eu olhar para mim e reconhecer, não, peraí, eu não fui capaz de fazer isso. Bem isso mesmo. E assim, eu sempre uso esse exemplo dentro da clínica, que assim, que é assim, nos momentos de crise é a hora da gente olhar pra gente, né? Porque a gente tem aquele costume de olhar para aquilo com maus olhos, né? Não, mas isso tá errado. Só que isso tá te dando a oportunidade de você olhar para você mesmo. Então, vê agora aí, ó, muita gente privado da happy hour, muita gente privado, né, de cinemas, da vida corriqueira, olha a oportunidade que a vida tá dando. Você olhar para você mesmo. Talvez que outro momento que você teria, né, o tempo de pôr o pé no breque e olhar para si mesmo e ver refletir mesmo, o que não tá legal na vida. Olha aí, a oportunidade que o isolamento social tá dando. Sim, sabe o que me parece? Assim, a tristeza na sociedade, ela é muito mal vista. Então, o sujeito que é triste é um sujeito chato, é um sujeito fraco, né? Se a gente tem a ideia do forte, o ser feliz é muito forte e a tristeza é muito fraca. Mas a sociedade, ela é psicótica. Tem um filme que é muito interessante, acredito que a grande maioria já tenha visto, quem não viu vale muito a pena, que é o Divertidamente. É um desenho infantil, mas assim, é extremamente rico em relações às emoções. Então, assim, na sociedade psicótica que a gente tem hoje, que é essa fragmentação, né? Então, existe uma vida idealizada que ela é extremamente feliz constantemente. Se a gente olha numa analogia simbólica, né? Assim, um pouco mais grosseira, se a gente vai fazer um exame cardíaco, né? Naturalmente, o exame, quando está dizendo que a vida está tudo muito bem fluindo, tem altos e baixos.
Se a gente faz uma comparação com isso, quando está contínuo é porque não há mais vida. Então, a vida naturalmente ela vai trazer momentos de muita energia, de produção em alta, em momentos extremamente baixos, de baixa produção, com dificuldade muitas vezes até de reconhecimento daquilo que foi produzido anteriormente. Então, isso é um processo natural. Quando a gente vê lá no filme No Divertidamente, a alegria, que é uma das emoções ali que está controlando a garotinha, ela acreditava que só ela trazia o bem-estar para a garota. Então, até ela entender que todo o caos gerado ali foi porque ela não reconhecia a tristeza ou a importância da tristeza para aquele momento. Então, é muito importante que a gente possa falar aqui, acho que cabe muito que a gente consiga expandir um pouco mais esse olhar, que o que adoece o sujeito não é a tristeza, mas é ele evitar se entristecer, é ele evitar entrar em contato com as partes mais dolorosas, reconhecer a parte psicótica, reconhecer a inveja que ele sente de si, do outro, os ataques que ele faz, reconhecer as limitações, né? Então, é um processo doloroso que é muito importante que a gente possa reconhecer isso também. Né? E aí, a todo custo, é evitado, né? É evitado se entristecer. Quando você usou a ideia aí do exame cardíaco, veio uma coisa na mente assim, né? O princípio da simetria, que seria o quê? É grosso modo, né? A natureza trabalha por padrões. Então, ou seja, um padrão que existe talvez num lugar do universo acontece de forma parecida, né? Padrão em outros pontos. Então, você pega lá, jogar pedrinha na água, aquela onda vai expandir, ou seja, ondas de rádio também expandem com isso. E assim, dentro da mente, segue o mesmo sentido. E assim, a gente não reconhece essa fragilidade nossa. Então, vamos voltar lá pegando esses padrões da natureza. Né? Lá na época remota, quando os primeiros mamíferos surgiram, eles eram frágeis. Quem sobreviveu? Os grandes predadores fortes ou os mamíferos frágeis? Então, os frágeis foram os que sobressaíram, os que eles que eram fortes, né? Os dinossauros, sei lá, quem foi o grandão lá, acabou subindo. Então, assim, reconhecer a nossa fragilidade, isso é importante. E, assim, foi evitado a todo custo. Porque, como você falou, a gente falar em algum lugar que a gente está triste, ou a gente reconhecer uma fragilidade, é sinal de descaso, né? É mal visto, é maltratado. Não, cara, você tá louco, por que você faz assim? Seja forte, toma aqui, ó, manual das 10 regras. Só esse manual, segue esse, você vai se dar muito bem nessa quarentena. E a gente sabe que não é bem assim, né? E agora é a chance de quê? De reconhecer essa fragilidade interna. Mas isso é algo que a gente consegue puxar também um pouquinho lá atrás na infância. Existe uma palavra que eu posso usar agora, talvez, uma distorção, né, social por conta do choro, da dor, da tristeza, que é condicionado para a criança lá na infância. Então, a criança não pode chorar. A criança tá ali com o joelho ralado, tá sangrando, tá doendo, óbvio que ela tá chorando. Mas algumas pessoas chegam e falam assim, cala a boca, enche o choro, engole o choro. Engole o choro, né? E a criança fica meio... O que eu faço com isso? Então, desde pequenininho, eu aprendo, me ensinam que eu não posso chorar, que eu não posso fraquejar. Aí depois você vê lá na vida adulta um relacionamento abusivo, onde a mulher ou o homem é espancado, faz maquiagem, mente, e de onde é que surgiu? Né? Lá atrás, né? Houve um início, houve uma construção. Então, assim, quando eu tenho ali a criança que tá chorando, que tá com dificuldade, então, esse momento, as crianças também sofrem, elas sentem saudade. Explicar para a criança esses sentimentos é tão importante para que a gente possa pensar num adulto que tenha uma possibilidade de, talvez, uma base um pouco mais harmônica para lidar com as situações, com os momentos, porque, assim, se a gente evitar também entrar em contato com aquilo não, de certa maneira, não vai amadurecer, né? Então, ou seja, ficam partes bem imaturas na nossa mente, né? E a gente evita, né? A criança tem a oportunidade de passar por aquilo, mas a gente, como um adulto, tenta fazer que ela evite aquilo, né? Então, ele não pode também se entristecer, ele não pode perder, sendo que na vida não é ganhar 100%, né? Você não vai ganhar todas. Alguns momentos a gente mais perde do que ganha, né? Mais perde do que ganha. E reconhecer isso é importante, porque isso dá a chance de você olhar para você. É igual nesse momento, perdemos muita coisa. Perdemos direitos, perdemos, né? Várias coisas estão paradas no momento. Olha a chance que a gente tem de olhar para a gente mesmo. Exatamente. E é assim, um caminho que é sem volta agora, né? Porque assim, aquilo que estão pensando, vamos voltar ao normal. Que normal?
Não tem mais normal. Mudaram-se alguns hábitos, mudaram-se algumas coisas. Que bom que talvez isso de fato tenha mudado. Né? É um momento que, por mais que tenha caos e perdas, isso me entristece muito. Falecimento de pessoas que correm risco, próximas, ninguém quer perder ninguém quer que essas pessoas, né, se afastem. Sim. Mas é um momento que, quando a gente pensa que várias crianças que estariam agora por um cuidado terceirizado, numa escola, numa instituição, agora podem estar em casa, né, tentando ter essa esperança de que esse ambiente possa se reconectar. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas também, com o lado positivo, se questionando quantas horas de trabalho eu vou ficar fora de casa, quanto tempo eu vou perder fora do meu filho, do crescimento, de estar ali, né? O quanto isso é importante também, que é algo benéfico. Por mais que é uma situação extremamente difícil, se a gente consegue olhar para os dois lados, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Né? Sim. E essa questão assim, de conseguir discernir os dois lados é um dos sinais da maturidade, né, emocional, né? Porque aquela coisa, se você olha só para o lado que lhe convém, você só quer ganhar, você não quer ser frustrado. Então, se olhar para o outro lado e você falar, poxa, não é aquilo que eu queria, não é aquilo que me faz bem, então você vai só para um lado. Isso não é maturidade, isso aí é conduzir quebrando a trancos e barrancos. Então, esse olhar aberto, ampliado, é um dos pontos da maturidade emocional. E é importante isso, né? Porque isso faz você caminhar, né? Por mais rápido ou mais devagar, não sei qual o tempo, mas te faz sair do lugar, pelo menos. Ricardo, lá no Instagram, perdão, pessoal do YouTube, né? O pessoal que tá no Instagram e gostaria de acompanhar, no YouTube tá rodando lisinho lá a nossa transmissão. Então, se vocês procurarem lá no YouTube depois do Divã, aí vocês conseguem acompanhar. Né? Eles estão falando que tá sendo só tá travando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar lá e vou reiniciar de novo, tá? E a gente vê se volta, se a conexão melhora um pouquinho. Porque o pessoal tá falando que não tá conseguindo te ver. Sim. Lembrando que a gente tá transmitindo, né? Vai ser alguma coisa. É internet. Eu vou encerrar e a gente volta lá. Só um minutinho, pessoal. A gente pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube vai continuar vendo a gente. Exatamente. Do YouTube tá tudo certo. Para as duas plataformas. E vamos dar então um tempinho, vamos esperar o pessoal do Insta aqui voltar. Espera aí. A gente vai acabar perdendo o vídeo lá. A gente volta, não tem problema. Não deu para salvar aqui. O pessoal do YouTube tá vendo tudo aqui, né? No YouTube tá rodando liso. O pessoal tá avisando aqui. Tá tudo certinho, né? Tivemos algumas interações também. Acho que a gente pode falar um pouquinho com o pessoal. Voltamos agora aqui. Vê se apareceu para você, Ricardo. Não, você ainda tá sem imagem no Insta. Eu tô sem imagem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui está ok. No Instagram, no YouTube, pelo visto, tá ok. No YouTube tá certinho, né? É mais no Instagram, deixa eu ver. Oi, boa tarde, pessoal. Voltamos. Tá sem áudio? Estão ouvindo? Nos ouvem? Conseguem me ouvir? Tá ok? Ótimo. Manda a solicitação para mim, Ricardo. Mandou? Lá, ao vivo no Instagram, já mandei também. Ok, agora foi. Vamos ver se agora vai. Que a internet nos ajude nesse momento. As plataformas estão bem congestionadas, né? Bastante pessoa fazendo live, bastante interação. Pois então é uma questão muito importante que também dá para a gente conversar, porque assim é um momento que foi de reinvenção. Então, empresas que antes não estavam na internet, agora viram uma possibilidade. Então, assim, é um momento de crise, mas é um momento onde a criatividade pode aflorar. Então, assim, lojas de roupas já tinham no Instagram, mas agora teve uma intensificação ainda mais. Comida está indo mais para o delivery. Então, assim, existe uma transformação, até mesmo atendimento online, que é uma coisa que antes era um tabu, antes era não muito bem visto, e
e agora é uma das únicas oportunidades, né? Assim, existem ainda atendimentos presenciais, mas são bem poucos, bem reduzidos. A grande maioria está online, então é uma possibilidade também de uma nova experiência, né? Então, assim, pode falar. E lembrando assim, né? Nessa experiência vai ter muitas pessoas que vão estar realmente sendo aquilo e vão ter muitas que vão estar tentando pegar uma pontinha ali, né? E aí depois vamos ver quem que vai conseguir se adaptar, porque vai gerar um sofrimento também. É aquela coisa, né? Em alguns vão se dar bem, alguns vão sentir o sofrimento. E aí a gente volta de novo naquilo, né? A pessoa que talvez não vai conseguir tocar esse caminho. Será que realmente esse é o caminho dela? Será que ela olhou para dentro dela? Será que ela refletiu um pouco com aquilo, ou ela simplesmente montou na onda de novo e foi assim como estava vindo antes de tudo isso, né? Quando a gente não consegue olhar para si nesse encontro consigo mesmo, a impressão que eu tenho é que a gente fica um pouco cego para tudo, né? Cego para a realidade, cego para as oportunidades, porque é algo que a gente vem trabalhando. O Renato falou disso no último encontro do GEPA na quarta. Essa proposta de psicanálise se conecta muito com as formulações religiosas. E existe uma frase que é muito encontrada, que é Deus proverá. Né? E de fato é isso. Então, assim, quando você entra em contato com a realidade, reconhece que, olha, essa dificuldade, ela não está vindo por acaso, né? Então, assim, é um momento que pode surgir, que é um momento para uma expansão, para um crescimento. Então, eu preciso ainda manter a esperança, eu preciso ter fé. Só que para isso não tem como se eu não estiver em um ambiente que seja um pouco mais saudável. Se eu não estiver nesse ambiente, eu posso sim buscar uma ajuda profissional, uma psicoterapia, para conseguir olhar para mim, para sair desse isolamento social já de muitos anos, né? Se evitar se encontrar consigo mesmo, reconhecer as suas qualidades. Muitas vezes você pergunta para alguém, assim, para um paciente dentro de análise, coisas que ele gosta de fazer, muitas vezes ele não sabe, porque ele vive só que o outro, pelo que o outro fala, pelo que o outro faz. Isso é claro que tem um ganho secundário, porque eu fujo da responsabilidade, né? O outro agora que é responsável pelo meu fracasso e não eu mesmo. Mas é um momento importante para isso. Só que aí agora vem o perigo, né? Porque assim, agora a gente foi privado meio que do outro, né? Agora é você com você. E aí, o que você faz? Você tava na mão do outro, então você tá na mão do outro, e agora não tem o outro, sobra o quê de você? E você fica lá, perdido. Sendo que, assim, mais uma vez, olha a oportunidade de olhar para você, né? Então, muitas vezes você vai ficar sentindo, chorando a falta do outro, só que é a oportunidade de olhar para você mesmo. Isso aí me lembra bem que o Freud fala, né? Olhe para dentro e para você reconhecer que está destinado a adoecer, e talvez evite adoecer no futuro. Então, assim, é olhando para dentro e se conhecendo para poder, talvez, evitar adoecer. A gente não sabe a próxima pandemia, e se vir o ano que vem novamente? Será que, passando por tudo isso, será que alguém vai se preparar? Será que o pessoal vai agora, sei lá, fazer uma caixinha ali, guardar, tentar planejar algo para, não sei, vai que 2021 tem outra pandemia, 2022 tem outra. Então, assim, você vê, é olhando para dentro. Então, olhando para dentro, a gente consegue ter contato com aquilo que a gente evita do lado de fora. E muitas vezes aquilo é o que leva a gente para a expansão, né? Onde tem um caminho para a gente percorrer. Só que daí a gente evita. Aí a gente vira para cá, vai, vira para cá, vai. Aí acontece o que aconteceu agora no momento e a gente se vê perdido. E aí Exatamente. a gente se abre lá para os manuais das 10 regras, os manuais de o que fazer, aprender alemão. E aí você vê o perigo, mais uma vez, assim, a situação atual tá dando a chance da gente olhar para a gente e a gente tá buscando olhar para o outro ainda, né? Ao invés de a gente olhar, a gente começa a procurar os manuais, começa a procurar as coisas, caçando a todo custo o outro. Quando eu tenho baixa tolerância à frustração. Então, assim, dói olhar. Então, assim, quando a gente procura... Não tem como a gente não falar do processo de análise. Quando o sujeito, ele... Infelizmente, a análise não vai ser para todo mundo. Porque vai ser preciso que esse sujeito ele tenha vivido o mínimo de experiências reparadoras. Precisa que esse sujeito tenha pelo menos uma sementinha, uma gotinha de esperança de que ele pode sim sair desse lugar, de que ele pode se transformar com a ajuda do outro. Né? Aquilo que a gente fala também no GEPA, que o outro é necessário. Essa ideia que o professor Renato nos trouxe. Então, assim, é reconhecer que o outro é necessário na minha vida, que eu preciso do meu trabalho, que o meu trabalho não é assim um momento extremamente ruim, né? Por mais que ele seja doloroso, talvez você esteja num emprego que não é aquilo que você gostaria de fazer, mas ele é uma ponte, ele pode te levar àquilo que você realmente tem desejo de viver, de suprir, né? Ah, tá, porque tinha parado lá, né?
Instagram. E assim, Ok. isso aí lembra bastante aqui o processo de análise, né? Porque muitas vezes, assim, o paciente está totalmente fechado, ele não está disposto, talvez por forças internas, não que ele esteja errado, mas assim, Sim, há algo que não se permite abrir, né? Não se permite olhar para dentro. E aí, uma pontuação que acontece, alguma reflexão, alguma coisa, está sempre fechado, sendo que talvez aquilo era o ponto, o caminho para outro caminho, né? Uma coisa liga a outra, e lá na frente pode estar o caminho de expansão. E aí, se você se fecha exatamente. logo na entrada, você vai para onde? Você fica parado onde você está. E aí a gente volta mais uma vez nos padrões da natureza, né? Água parada junta lodo. E a gente ficar parado, estagnado, vai juntar um lodo e te empacar ali. Exatamente. É, é difícil isso, né? É difícil Complicado. ter que olhar, mas é muito importante. Então, assim, por mais que às vezes as pessoas que estão aqui agora nos assistindo, elas podem se identificar com várias coisas, e assim, não tá tudo perdido. Por mais que às vezes você tenha sido demitido, por mais que de repente você esteja com o teu salário reduzido, você esteja com uma dificuldade financeira nesse momento, ainda assim tem esperança, ainda assim é preciso ter. É possível se ter uma criatividade, criar recursos. É claro que não é um trabalho extremamente fácil, não é rápido, não é do dia para a noite. O amadurecimento leva tempo, porque leva investimento não só financeiro, se a gente está falando de uma análise, porque também a gente tem profissionais que oferecem, né, o trabalho de forma gratuita ou com valor social, um pouquinho mais acessível para o pessoal. Então, quem quer vai buscar essas opções, existe essa possibilidade. Mas também pelo lado de que é uma demanda emocional, é cansativo você olhar para você e acreditar em si. Até porque não é uma coisa que a gente nasce sabendo, não é uma coisa que você é assim, nasci, agora eu sei me amar, eu sei me respeitar, eu sei acreditar em mim. Não, eu necessito do outro, eu necessito desse vínculo, vínculo principalmente o nutridor, né, aquele saudável, que possa ali me nutrir de alguma forma para que eu aprenda, a partir do olhar do outro, a me reconhecer, a me amar, a me respeitar. Nutrindo essa esperança, é possível sair desse isolamento. Porque, basicamente, a proposta do que a gente tem hoje não é o isolamento da pandemia de agora. Né? A gente está falando de um isolamento que o sujeito vem há muitos anos. É o copo d'água enchendo, né? Agora foi a gota que caiu, mas o copo já está enchendo, vai saber desde quando. E você evitando Exatamente. esse contato com o interno. Sei que você me falou, é importante, porque assim, volta na infância, né? A gente precisa ter aquele mínimo, né? Aquela coisa que passamos pela infância. Então, assim, os pais são semeadores das emoções dos filhos, né? Então, planta-se a sementinha lá. Vai ser perfeito? Vai ser cor-de-rosa? Não, não vai. Vai ter os problemas. Mas pelo menos o germe, né? A sementinha tem que estar ali para aquilo poder florescer no futuro, ou pela vida, ou talvez pelo processo de análise, né? Mas precisa ter pelo menos a sementinha ali. Exatamente. E é bacana, é bacana. Ricardo, deixa eu só te interromper um pouquinho. Ô, pessoal, aqui no Instagram não tá rolando, né? Tá travado, tá a hora que tá fugindo o ar. Então, assim, nós vamos continuar lá no No YouTube, que vai YouTube. ficar disponível, depois a gente disponibiliza para vocês. E quem quiser acompanhar e interagir lá conosco, fica mais fácil. Então, procura lá no YouTube, depois do Divã, vocês vão ver que a gente está ao vivo lá, ok? Vamos encerrar ali, porque tá fluindo e não vai. Pelo menos agora a gente fica mais despreocupado. Então, vamos Ok? continuar Beijo para o pessoal que está aqui. Nós esperamos você lá no YouTube. no YouTube. Ok? Então, Depois do divã. Até a próxima. até mais, pessoal do Instagram. Vamos continuar então aqui no pessoal do Não, YouTube. eu Finalizamos no encerro. Instagram e vamos continuar no YouTube. Isso. Aí. Então, e isso é interessante, você falou assim, porque uma vez, eu lembro um exemplo que eu vi, acredito eu ser coreógrafo, professor de dança, enfim, não lembro, não sei o que realmente ele fazia. Jump, mas enfim, eu lembro que eu fui numa praça e eu vi um rapaz, foi lá, colocou um rádio, colocou um som, convidou algumas pessoas e começou a instruir, passar algumas aulas ali. Então você vê, provavelmente ele estava numa situação de conflito e ele conseguiu encontrar talvez uma saída para uma situação dele ali, né? Ali ele já conhecia algumas pessoas, ali ele já tinha um material, talvez em vídeo gravado, para disponibilizar. Ou seja, ele conseguiu encontrar dentro dele forças para poder continuar naquilo, mas provavelmente isso aconteceu quando ele olhou para dentro dele. Então ele foi lá, ele deu a cara a bater, ele acreditou em si mesmo e falou: não, vou lá. Agora imagina assim, se ele pensasse: não, mas eu vou lá, vão ver eu, e se não for ninguém, vou passar vergonha. Não, ele conseguiu encontrar algo ali. E muitas vezes a pessoa consegue, nesses momentos,
dá conta, mas muitas vezes também não encontra. E aí a importância do quê? De reconhecer a fragilidade, né? De saber que somos frágeis, porque senão a gente acha que a gente é o forte, o parrudo 100% do tempo, e a coisa empacada ali, a realidade desmoronando, e a gente parado numa ilusão, né? Então, é importante reconhecer a fragilidade, e aí procurar análise, procurar ajuda, procurar algo de maneira, assim, real. Ou se enganar novamente e pular lá nos espaços, 10 manuais para aprender o alemão na quarentena. E fica pulando de 3 em 3 meses, de algumas semanas. Porque, assim, às vezes é difícil essa compreensão de que é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, de fora para dentro. Então, assim, eu preciso começar a acreditar. Assim, o primeiro passo é difícil. Se expor aqui numa live, falar sobre coisas, não é uma coisa tão fácil. É constrangedor. Você se expõe ali, né? O outro vai te julgar, vai haver isso. Mas a partir do momento que você fala assim, é importante falar sobre isso, né? Quando você consegue reconhecer que aqueles ataques, enfim, aquelas críticas construtivas, né, vão ser um ataque de inveja ali dissimulado e tudo mais. Então, assim, você se permite começar a construir coisas, a começar a divulgar o seu trabalho, a começar a acreditar em possibilidades que antes pareciam mais remotas, assim, né? Não dá para fazer isso, né? Não, dá sim, vamos lá, vamos tentar. Então, a ideia também da análise vem para isso, para que eu possa ter alguém ali que acredite em mim, o analista ou a mãe, quando a gente está pensando lá na criança, quando o Bion fala da capacidade de reverie, né, ele está falando daquele que vai sonhar o sonho do outro junto. Então, assim, a mãe precisa sonhar o sonho do bebê junto com ele, o analista precisa sonhar o sonho do paciente junto, por mais que ele pareça muito doido, por mais que pareça que, como assim, isso daí, será que vai dar certo? Será que não vai? Né? Vamos ver, vamos arriscar, se não dá, depois a gente vê o que faz. Sim. Mas essa perspectiva de ambiente, que seria o saudável, infelizmente não é a realidade de todo mundo. Né? É por isso que é importante essa busca pelo trabalho profissional e tudo mais. Sim, e é bacana isso, assim, porque, assim, quando não temos esse ambiente, essa coisa que nos favorece, tentamos fazer tudo sozinho. E aí, sim, se você já está num caminho que não estava legal, você vai continuar naquele caminho, ele vai chegar num ponto que não vai estar legal também. E aí, mais uma vez, né, para procurar ajuda, tem que reconhecer a fragilidade, né? Porque senão, eu posso fazer sozinho. E aí tem um meme, uma coisa que rola bastante pela internet, que é aquela assim, né? O carro da pessoa quebra, ele vai no mecânico. A tomada quebrou, ele vai no eletricista. Agora, para ir na terapia, ele faz todo um ciclo, né? Primeiro ele vai no blog, depois ele vai no livro de autoajuda, depois ele vai nos vídeos motivacionais, depois ele vai não sei o quê, para, por último, ali na terapia. Então, assim, essas situações de crise, assim como que acontece agora, dá a chance da gente refletir. Até falei isso no grupo agora, um pouco até, no grupo de estudos. Essas situações abrem a oportunidade de você olhar para você, de você olhar e falar, peraí, por que isso aqui me incomoda, né? Por que eu tenho tanta dificuldade de ir numa terapia? Por que eu tenho tanta dificuldade de me abrir com alguém? Por quê? Então, assim, olhando para si. E aí volta naquilo que a gente falou, né? É estranho a gente falar, não, começa de dentro para fora, mas assim, é o único caminho, é a única saída. Se dentro está tudo ok organizado, fora vai se organizando. E assim, um exemplo prático, está desorganizado por dentro, você começa a se enfiar em relações desorganizadas. Então, você não se respeita, você vai se enfiar em relação que alguém não te respeita também. Então, como você começa a se respeitar, aí o de fora te desrespeitou a primeira vez, você já, opa, peraí, isso não é legal para mim, isso não cabe a mim. Então, você vê, dentro organizado, fora começa a se organizar. Mas a gente tem o hábito de culpar os outros, né? Sempre é lá fora. É o ganho secundário. Não é, não. A gente fala, o ganho secundário. Sim. E aí? Pode falar. E assim, essa questão do ganho secundário, né? Isso é interessantíssimo isso, porque assim, é doloroso a gente admitir que cada vez que a gente reclama, a gente está reclamando de algo que a gente teve um ganho naquilo. Mas eu tô sem isso, mas peraí, né, tem um benefício seu por trás nisso. E aí você vai falar, mas peraí, você tá falando que eu ganho cada vez que eu me desrespeito? Sim, provavelmente você tem um ganho secundário. Óbvio que coisas adversas podem acontecer, mas se você num processo de análise, possivelmente você vai chegar dentro de você. Raramente você vai chegar no vizinho, né? Você vai chegar, né? O vizinho te incomoda, sim, ele te incomoda, mas por que você se deixa incomodar por ele?
Você vê, está Exato. dentro de você. Você vai fazer talvez um caminho para olhar para dentro, e aí é o doloroso. E aí muitas vezes a pessoa não tem um contato consigo mesmo, né? Ele acaba se isolando de si mesmo. Exatamente, porque é um processo que quando você joga para o outro, é o outro que é responsável. Então é aquilo que a gente fala que é uma parte mais psicótica do eu. Então eu fragmento a realidade. É como se eu vivesse só naqueles desenhos infantis. Então você tem a bruxa, você tem a princesa. Mas nunca a bruxa é uma pessoa boa e a princesa é uma pessoa má. Não, são divididos. Então a bruxa é má e a princesa é boa. Então eu olho para tudo na vida e digo assim: aquela pessoa me fez bem, mas ela não tem nada para me acrescentar. Então ela não merece. Aquela ali me fez bem, aquela ali me fez mal. Aquela situação foi benéfica, aquela situação, o ônus, o bônus de tudo, né? Tudo dividido. Então, não é muito bem-vindo. E quando a gente passa a se reconhecer, a entrar em contato com a realidade, seria eu reconhecer a minha responsabilidade sobre aquele fato. Porque assim, alguém me feriu, mas eu permiti. Ou será que eu também não tenho me ferido já há muito tempo? Será que eu já não venho provocando isso? Porque é aquilo, quando você sofre um ataque de um sujeito, de alguém, esse ataque ele só vai entrar se você permite. Ou se existe algo ali dentro que se identifica com você. É a mesma ideia, é de dentro para fora. Então, assim, às vezes você sofre um ataque de alguém, mas você acredita naquilo, então você se rende, né? E fala, é verdade, porque eu também me cobrava disso, então eu deixo isso entrar e agora eu começo um massacre ali, porque eu estou alimentando a fogueirinha ali do superego e agora vai ter essa cobrança excessiva, porque olha, eu não dou conta, realmente, aí, bom, enfim, né? Aí você tem uma vasta possibilidade de críticas. Sim, você sabe que me lembrou? Sempre que a gente fala, né, nos grupos, o professor Renato fala que o bullying começa em casa, né? Então, né, bullying, a gente fala, mas o bullying é lá fora. Não, o bullying começou dentro de casa, quando você gritava com a criança, quando você batia talvez na criança, quando você se divertia com ela chorando, ela não consegue fazer tal coisa. Aí você vai lá, então assim, né? você vê, então você vê, o bullying já começou lá atrás. Aí, né, uma criança, um ser em desenvolvimento, vai se habituando com o quê? Pessoas que lhe agridem são as pessoas que talvez gostam dele. E aí ele vai todo desenvolvimento. Aí ele começa a se enfiar também em problemas, até sem saber. Ou seja, de uma certa forma inconsciente, ele se permite se colocar em relações assim, né? Essa repetição, não é? Então, assim, o filho ele vai ser sempre o sintoma dos pais. Então, a vizinha vem, a criança tá ali, aí você tá ali com a vizinha vai embora, você começa a falar mal da vizinha, você começa a rir ou a criticar alguma coisa do tipo. O que a criança entende? Que na frente da pessoa eu minto e depois eu falo pelas costas, depois eu ofendo, né? Ou mesmo eu tiro sarro de coisas. Então, assim, se a criança tá fazendo bullying na escola, se ela tá rindo da cor, do corpo, do jeito do amiguinho, é porque ela aprendeu isso em casa. É porque isso em casa era algo natural. Então não vem por acaso, né, o bullying, na verdade. Então assim, essa criança ela sofre. Para eu praticar, eu preciso ter sofrido em algum momento. Ela aprendeu de alguma forma, hoje estava plantado ali de alguma forma, né? E assim, isso aí abre também a visão do latente, né? As coisas latentes que acontecem, né? Porque assim, não, aí você acha, não, tava só falando mal do fulano ali, mas a criança vendo, e por trás daquilo, que impressão que ela estava tendo, que falar mal é legal, porque assim, a criança tem seus pais como os grandes idealizadores ali, né? Então, né, se o pai fala mal de fulano, se tem a briga dentro de casa, o que acontece ali, a criança possivelmente vai entender aquilo como natural, como aquilo é o padrão, né? E a gente sabe que pode ocasionar o quê? Conflitos internos dentro dela. Teve uma pergunta aqui no YouTube, né? O Isaac, ele colocou assim, como organizar dentro? O processo de análise, eu vou falar um pouquinho, você pode complementar, Sim, Ricardo? O processo de análise, ele oferece essa possibilidade. Não é garantia, porque é um processo que não depende só do analista, né? Nós, quando oferecemos esse processo, depende muito da dedicação do paciente, da abertura dele, das experiências que ele viveu. Caso contrário, ele vai entrar no momento ali do que a gente vai chamar de resistência e não vai dar conta de tocar em assuntos difíceis, que são dolorosos. Então, eu costumo usar um exemplo que, assim, o sujeito tem uma ferida que está ali sangrando, infeccionada, mas ele nega ela. Então, assim, quando ele vai para o processo de análise, toda vez que ele fala sobre isso, é como se ele higienizasse essa ferida, num exemplo bem grosseiro, claro, né? Para que ele fosse deixando que isso cicatrizasse.
Mas aquela memória vai haver uma cicatriz, não dá para curar-se de si mesmo, não dá para curar-se daquilo que viveu. Na verdade, é um processo de reconhecimento da realidade, daquele vazio que não pode ser preenchido e que não vai ser preenchido. Você não vai voltar a ser criança e viver aquilo que não deu para viver, porque teus pais ofereceram aquilo que eles podiam naquele momento, né? Foi o melhor deles. Então, assim, é buscar trazer essa responsabilidade para si. Porque, assim, se lá atrás não me deram, o que eu me dou hoje? O que eu faço por mim? O que eu me ofereço? Porque é isso que a gente está tentando trazer aqui do isolamento, né? É o sujeito que ele não te oferece nada, ele foge dele o tempo todo. Sim, ele evita o contato consigo mesmo. E agora, privado da happy hour, privado de tudo lá fora, ele meio que foi, né, obrigado ali a olhar para si mesmo. E aí foram alguns dias passaram, mas aí a quarentena, né, reforçando. Ela, logo de início, ela não vai se transformar. Primeiro, ela vai revelar coisas suas que estavam aí dentro. E isso vai começar a florar. E assim, a pergunta do Isaac Victor aí, como organizar por dentro? Eu acho interessante um exemplo assim. A vida te dá algumas oportunidades. Então, assim, a primeira é na infância. Digamos que não deu certo, não teve algo lá. Então, a segunda oportunidade seria no processo de análise. Então, você vê, você tem uma nova oportunidade de se organizar. E por que fugir disso, né? Porque se sentir que tá difícil, por que né, não reconhecer a fragilidade, não procurar realmente essa ajuda, né? Porque às vezes a pessoa evita a todo custo, vai lá, foge, não preciso, não preciso, não preciso, e aí quando chega, como você falou, aquela ferida já tá extremamente machucada, extremamente ferida. E assim, é interessante esse lance da ferida, porque assim, quem que já não teve uma queimadura, quem que já não machucou, depois da dor, o que vem? Vem um alívio. Então, assim, o sujeito que não sentia a dor da queimadura, não sentia a dor da ferida, dificilmente ele vai sentir o alívio, né? Então, ele precisa começar a reconhecer aquilo. E assim, ele não vai arrancar dele, vai ficar a cicatriz, assim como você falou. Por isso que é importante, é não jogar a sujeirinha embaixo do tapete, e sim saber que ela existe, reconhecer ela. Se a gente vai arrancar ela, é outra história, mas saber que ela existe, você vai conviver com ela. Tentar fazer as pazes ali, né? Acho que fazer as pazes é uma descrição muito boa, porque assim, você faz as pazes com o seu passado, porque por mais difícil que ele foi, o sujeito, né, é a tua história, você é quem você é hoje porque você passou por isso, então não teria como ser de outra forma, reconhecer o máximo que as pessoas que estiveram próximo a você pôde te oferecer, é reconhecer o seu melhor, identificar que assim, claro, eu posso mudar, eu posso ter várias possibilidades, mas eu vou falhar, eu vou ter momentos de baixa energia, eu vou ter momentos que eu não vou conseguir produzir tanto, e tá tudo bem, né? Assim, essa pressão do ser forte, do ser produtivo, de conseguir estar bem em todas as situações, não é real isso, é idealizado, foge um pouco. Idealizado, sim. Idealizado que você precisa ser forte o tempo todo, né? Isso, lembrando, não tá na natureza, não é o forte que vai sobreviver, é o adaptado, é aquele que para se adaptar, você precisa olhar para si mesmo. E assim, é bacana também, porque assim, a gente pensa nessa questão, né, da análise, da vida, da psicanálise, e aí tem os clichês aí, não, vai na análise, vai falar mal do pai e da mãe. Não é falar mal, eles fizeram o melhor que eles conseguiram. E aí você se pega hoje, você faz o seu melhor cada dia, né? Mas ontem foi uma tragédia, eu fiz tudo errado, mas foi o seu melhor de ontem. E assim como o seu melhor de ontem talvez não foi legal, talvez lá na sua infância eles fizeram o melhor deles e não foi legal. E é importante você reconhecer isso, né? Abrir-se e se frustrar. Reconhecer a fragilidade. Porque senão você vai ficar evitando, e a vida vai empacar. E empaca mesmo. Isso é um fato, né? Quando a gente percebe assim, essa fuga de si mesmo, às vezes o sujeito ele sente vergonha da própria história, sabe? Vergonha daquilo que viveu, daquilo que não teve, ou viveu uma vida inteira comparando com o outro, sempre nessa idealização de que, nossa, a vida do outro é muito melhor, então, assim, comigo aconteceram coisas muito ruins. Então, a impressão, às vezes, é que o sujeito, só ele viveu aquilo, só ele viveu aquela dor, e não é. Todo mundo tem conflitos muito parecidos, né? Não existe um lar perfeito, todos os lares têm as suas falhas. Como humano, nós falhamos, né? Eu, você, todo mundo que está aqui acompanhando nesse momento tem um tipo de falha, porque ninguém é perfeito. Né? A gente volta isso para a realidade. Então, quando você começa a olhar-se para si, esses processos de integração de tudo aquilo que estava ali, né, estilhaçado, a impressão que eu tenho, num exemplo bem grosseiro agora, né, é que esse momento de fragmentação, de estilhaçamento,
Tem um momento nesse filminho, Divertidamente, que eles estão com o amigo imaginário procurando o trem para voltar para a base. E eles entram num momento ali que é de... como que é? Psicótico. Não é psicótico o nome, é tipo, é fragmentado. Então eles se tornam desenhos, eles vão ficando fragmentados literalmente, né? E tudo que entra ali fica fragmentado de alguma forma. Então, assim, quando eu estou extremamente machucado e ferido, é como se eu entrasse nesse processo como autopreservação. Eu não dou conta da minha realidade, é por isso que quando a gente fala aqui dessa integração, desse reconhecimento de si, não é para quem está nos acompanhando sair tacando verdades na cara de todo mundo. Na verdade, a gente está tentando falar de um acolhimento, é de eu reconhecer que se o outro não consegue fazer agora, eu posso estender a mão, eu posso dizer para ele coisas que deram certo, que talvez possam ser alguns caminhos, alguma possibilidade, e aí, mãos juntas, a gente consegue construir. Talvez essa ideia do isolamento hoje que nós temos, por mais que as pessoas estão agora retidas dentro de cada uma de sua própria casa, a internet fez uma conexão e possibilitou esses vínculos acontecerem. Sim. Então, é um momento que se a gente consegue se unir por algo, né, como na dupla analítica, a dupla, duas pessoas se unem em conjunto para crescer, de transformação. Então, é possível também, né? Então, assim, aquela ideia, como a gente trabalha no GEPA, quando um colega de trabalho começa a conquistar coisas, ótimo, porque se ele conquista, eu conquisto muito mais, né? O que eu posso oferecer para ele? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode construir mais coisas juntos? Porque a gente vai mais longe. E não naquela ideia isolada de que, tem alguém passando na minha frente, tem alguém que vai fazer alguma coisa. Então, sabe esse processo, né? O processo de integração, doloroso, mas preciso. E assim, é interessante também essa questão, né? Você está desintegrado, vamos imaginar assim, pedaços com espaços, com vãos, né? Uma parte sua, outra parte. E assim, esse vão tá frágil ali, e ali pode se entrar coisas ali. Então, se você está desintegrado, é muito grande a chance do quê? De forças não legais entrarem nesses vãos seus. E aí, o que vai fazer com você, né? Pode ser uma inveja, pode ser a crítica construtiva, pode ser um ataque, pode ser um comentário no Facebook que não é legal, e aí você tava lá todo naquele gás, de repente, poxa, me criticaram lá. Aí você já exprime, mas peraí, você de alguma forma permitiu entrar no seu vão aquilo, porque você não estava integrado com você mesmo, e aí aquilo se infiltra, né? O bicho vem e se infiltra em você ali, e aí quando você vê, você tá para baixo, você já tá todo desorganizado novamente. Por isso que é importante essa integração, né, da pessoa com ela mesma. E ela só vai adquirir aquilo olhando para dentro mesmo. Exatamente. Vendo as falhas dela, vendo onde tá as aberturas ali. E muitas vezes a gente convida o outro a nos criticar, né? Então, é aquela ideia lá, eu tô vendendo um produto, eu fico, então, mas esse produto aqui é isso, né? Então, assim, a forma como eu olho para o meu trabalho é aquilo também que a gente vê na física quântica, uma molécula numa vibração, ela vai atrair outra molécula na mesma vibração. Então, se eu não acredito no meu trabalho, se eu não consigo reconhecer as qualidades, minha dedicação e tudo mais, o natural é que eu emane isso e que as pessoas que vão se atrair também vão ser nessa mesma frequência, de alguma forma. Caso contrário, se não bate nessa frequência, não permanece. Se vão... É bem aquilo que a gente falou, né? Se a pessoa não se respeita ela própria, ela vai se enfiar em relações que as outras não respeitam ela também. E aí ela vai reclamar lá, mas peraí, ela não respeita nem ela própria, mas eu me respeito, eu me cuido. Peraí, você tá saindo de máscara, você tá evitando contato social, você faz fofoca. Então, ou seja, você vê, ela se desrespeita primeiro, e aí ela se enfia em ambientes assim, daqui a pouco tá tudo conflituoso, de uma forma que não tá andando legal. E aí vem a hora do quê? Da reclamação, vem a hora da coisa, mas ela fez tudo e não olhou para dentro dela, né? Exatamente. Até a Aline também, que bom que você está aqui, ela contribuiu com uma descrição que é bem interessante. Ela disse assim, é o caminho do mágico de Oz, os tijolinhos dourados que a Dorothy teve que percorrer para organizar cada eu que estava representado em cada personagem. Exatamente. É muito interessante quando a gente vê aquele filme fragmentado,
né? Assim, as 23 personalidades numa única pessoa, isso é muito real. Quando o Bion vai falar sobre análise de grupos, ele vai trazer o grupo do sujeito, né? Cada um é formado por cotas, por partes, que tem a parte psicótica, a parte histérica, a parte obsessiva e tudo mais. Então, assim, quando eu vou conseguindo fazer as pazes com esses personagens, se a gente vê lá no filme, é uma parte da personalidade do personagem principal que pede ajuda para terapeuta, né? Manda um e-mail, precisamos de você. E a outra parte tenta esconder, tenta dizer que não. Então, como a gente tem ali naquele personagem uma personalidade que comanda, que coloca medo e que retém todas as outras, quando o sujeito está nesse isolamento, é como se ele vivesse essa guerra interna, né? Então, assim, não, eu comando tudo, tá todo mundo separado, você não consegue produzir nada, você é ineficaz, você é isso, você é aquilo, e aí o sujeito vai desacreditando, vai perdendo energia, né? Principalmente se ele tiver, então, relacionamentos que querem que ele fique pequeno, né? Porque, assim, o ganho secundário não é só do sujeito, mas é do ambiente também. Porque muitas vezes as pessoas ao seu redor não quer que você ganhe voz, não quer que você não quer que você reconheça suas qualidades, porque aí você fica, aí você não vai embora, aí você não cresce, né? Então, também é importante nesse encontro consigo mesmo o reconhecimento das relações com que eu mantenho. Então, as nossas relações também nos afetam, né? Amorosos, amigos, no trabalho, o teu ambiente, onde você está inserido, vai modificar alguma coisa. Contamina ou nutre? São duas possibilidades. E você já pensou assim, o problema que ocasiona é quando você começa a acreditar em si mesmo para aqueles que estavam pendurados em você. Então, você tem lá um monte de gente pendurada em você porque você está naquele nível. Quando você tenta sair de nível, é como se fosse chacoalhando e as coisas caindo, né? Então, assim, todo mundo fica lá te puxando, te segurando. E aí é aquela história, né? Talvez a pessoa da família que procura terapia é o mais saudável. Né? Mas tá procurando a terapia, mas talvez ele é o mais saudável, porque ele conseguiu reconhecer que aquele ambiente não tá legal. Isso. E algo nele tá doendo. Ele olhou para dentro de alguma forma. Isso, exatamente. E pode ser um vínculo que vai trazer um benefício também ali para aqueles com quem ele convive. Porque quando eu começo a olhar para mim, porque assim, às vezes o sujeito diz assim, eu não sei dizer não. Claro que você sabe, você diz para você o tempo todo, né? Eu digo sim para o outro, eu digo sim para o outro e não para mim. Então, assim, eu quero fazer a coisa, né? Eu olho para mim, eu me coloco em primeiro lugar. Sim. Aquela cotinha de narcisismo que é tão importante, ela tá ali, ela tá sendo alimentada, ou ela está completamente zerada, esquivada, né? Atrofiada de alguma forma. Sim. Porque aí é o outro quem diz as coisas. Exatamente. O outro comanda. E aí depois eu vou procurar o quê? Alguém que me diga o que fazer. Então, assim, como que você é feliz? Siga esse passo a passo. Nossa, não vai. As 10 práticas aí pra você aprender alemão na quarentena. Não, sabe? Não funciona assim. Sou até engraçado, né? As 10 práticas, mas assim, o latente disso é o quê? Você não dando conta de reconhecer aquilo que você pode fazer naquele momento e tentando que alguém dita o que você tem que fazer. E aí vem a dúvida, né? Será que isso está acontecendo só agora ou está acontecendo já toda a sua vida, né? Aquele emprego talvez que não está legal, aquelas situações, aquelas coisas, e aí você abre a reflexão. Então você vê, a coisa em si agora, no momento conflituosa, te abre a oportunidade de expansão, de você olhar para você e ver aquilo que não está legal, mas por que, né? Não está legal. E aí a grande dúvida e a reflexão, que você só vai conseguir olhando para dentro de você. Olhando e reconhecendo a necessidade do outro. Não dá para fazer as coisas sozinhos. Todos nós precisamos, até para se proteger. Sabe, existem momentos agora que demonstram muito egoísmo, né? Então, assim, até para eu me proteger, eu preciso de alguém que fabrique o álcool gel, eu preciso de alguém que fabrique o álcool 70, que fabrique a máscara, alguém que esteja cuidando das conexões, porque se tiver algum problema, é esse sujeito. Então, assim, eu preciso reconhecer que todos ao meu redor é necessário, mesmo aquelas pessoas que não estão necessariamente ao meu redor também são necessárias. Quando você passa a ter esse respeito pelo outro e por aquilo que o outro pode contribuir comigo, né, não estando nessa posição de saber, de que eu posso tudo e tudo mais, mas assim, eu aprendo com você o tempo todo, né? Então assim, aí eu tô aberto ao crescimento, aí eu tô assumindo um lugar que é muito desconfortável, que é esse de ignorância, né? Assim, então assim, eu não sei tudo, mas eu aprendo o tempo todo, eu estou aberto ao aprendizado com o outro, com as pessoas ao meu redor.
há um processo de mudança. Então, o mundo muda o tempo todo. A realidade muda. Essa pandemia veio para dar um choque, né? Aquilo que antes era natural, agora não é mais, né? Agora já mudou. Sim. E assim, para reconhecer que eu não sei tudo, eu tenho que reconhecer antes a minha fragilidade, né? Porque se eu me achar o maioral, eu já sei tudo e eu estou fechado e não aprendo nada. Então, para mim, poder reconhecer as mudanças, eu preciso reconhecer antes a minha fragilidade. E aí que o bicho pega, né? Exatamente. Até a Amanda contribuiu aqui. Como o Renato diz, né? Somos mais que um grupo, somos uma rede de vínculos saudáveis. Exatamente, assim. Então, a proposta é que todos, sem exceção, têm algo para contribuir, todos no mundo. Se as pessoas pudessem olhar para si, reconhecer as suas qualidades, com certeza a gente teria uma sociedade um pouco mais equilibrada. Só que a realidade é que talvez isso nunca aconteça. Então, assim, em vez de eu querer salvar o mundo, que não vai dar para salvar, eu posso salvar o meu mundo interno, né? Então, assim, como eu posso aprender com esse caos? É algo que o professor Renato sempre traz nos grupos. Então, o mundo é esse caos. Pessoas que não se cuidam, pessoas que se cuidam demais e criticam o outro, sabe? Os excessos, né? Os extremos. Então, como eu me torno uma pessoa melhor com isso? Como eu posso crescer? Como eu posso aprender com essa experiência? A pandemia está aí. Mudaram-se tudo, restrições. Como eu aprendo com isso? Para onde é que eu vou a partir de agora? Então, essas são possibilidades que podem ser vividas em análise. É claro que, assim, não é só em análise. A religião pode te trazer isso. Uma aula de meditação, uma aula de yoga. Vários locais. Refletir, né? Só para a gente não ficar também dizendo, às vezes, que é só. É que nós falamos do lugar da análise, que é o lugar que a gente conhece. Está colocado. De vínculo. Sim. Só que aí abre também uma coisa interessante, igual você falou, os lugares sim, só que aí muita gente, ao invés de reconhecer o benefício que aquele lugar pode trazer, a primeira coisa é o quê? É tirar a pedra, né? Tacar a pedra. Não, mas você tá louco, você vai naquele lugar? Não, mas você tá louco, você vai lá na onde? Sendo que, né, a pessoa fez lá 9 coisas, sei lá, 10 coisas, de 10 coisas, 3 foram legais, 2 foi mais ou menos, e assim, vai picando. E aí, ao invés de reconhecer aquelas coisas legais, não, a primeira coisa é criticar aquilo que não tá legal. Então, você vê, é um olhar sempre com maus olhos, né? A má água, né? A mágoa. A inveja. Exatamente. É expolir o objeto, porque aí eu quero que... Na verdade, assim, eu tô gritando para você parar de fazer isso, porque eu tô morrendo aqui, eu tô com inveja disso, então se você parar, eu fico mais tranquila, né? Porque aquilo lá não é legal. Isso é muito constante, né? Natural. E aí você tenta destruir o que é do outro a todo momento, assim. E aí agora vem a questão. E agora, quando não tem o outro, só tem nós mesmos, o que faz, né? Então você vê. Pois é. É aí que o sujeito fica ainda mais angustiado. Porque quando a gente fala de ansiedade em psicanálise, nós estamos falando de culpa. É um sujeito que está se sentindo culpado. Culpado de quê? Não sei. Agora ele está se deparando com ele, então depende da história. Então, o momento dele olhar para ele e reviver a história, fazer as pazes com esse passado, né? Que aí ele está fazendo as pazes com o presente, ele vai estar mais aberto. Quando você entra em contato com a realidade, você consegue enxergar as possibilidades que a vida te traz. A vida traz possibilidades para todo mundo. É aquela frase que eu trouxe um pouquinho antes, né? Que a gente fala, que está nas formulações religiosas. Deus proverá, né? Independente da religião. A gente está falando de esperança aqui, né? Então, assim, esse momento de crise vai passar. Quando? Não sei. Quanto tempo vai demorar também? Não sei. Vai ser alguns meses, no ano que vem, daqui 2 anos, efeitos colaterais? Não sei. Só que se o sujeito estiver ele mesmo, tanto faz como vai ser. É o exemplo da árvore, né? Se você tiver com as suas raízes em ordem, pode vir o vento que for, que você vai continuar em pé, né? Então, se você estiver lá com as suas raízes bem nutridas, firmes, né? Saudáveis, pode vir o vento daqui, o vento dali, se uma hora você se reergue. Exatamente. Prático. E aí, lembrando, né? Raiz. A gente se constrói ao longo da vida, né? Infância, período de análise, adolescência. E não é porque também não tive a oportunidade de uma terra fértil de plantar raízes que está tudo terminado. Não. É possível semear uma nova terra, né? Vai doer um pouquinho mais, mas é um caminho, ainda existe. Mas tudo é possível. Sim, exatamente. Só acreditar em si mesmo. Bom, acho que de grande modo, né? Isso é o que nós gostaríamos de trazer hoje. A importância de olhar para dentro, né? Ainda mais nesses períodos. Porque que a gente vê a pessoa evitando, desejando a todo momento que a happy hour volte, desejando a todo momento que o shopping abra de novo,
Sendo que tá Porque incômodo, as ilusões voltam, né? as ilusões As voltam, ilusões né? voltam, e aí eu posso fugir de mim, né? Sim. Só que assim, não dá para fugir de si o tempo todo. Em algum momento, esbarra. Em algum Não momento, sabe. você é impactado. Agora foi a pandemia, mas vai saber o que vai ser a próxima, né? Então você pode Exatamente. fugir dessa, mas e a outra, e a outra, e a outra, e uma hora vai. É aquela ideia que tem na cultura védica sobre o véu de Maia, né? Então, assim, o véu das ilusões. Maia é ilusão. Então, assim, existe um momento na vida em que isso é bruscamente arrancado. E aí, se o sujeito não tem o mínimo ali, é esse momento que ele, ou ele cinde com tudo, ou ele não dá conta de sobreviver. Porque é extremamente doloroso. E aí ele evitou até agora. Agora não tem mais para onde correr, literalmente, né? Não tem para onde correr. Foi obrigado a se ver com Exatamente. isso. E aí reclama, talvez, das opções agora, sendo que isso já está sendo, né? Você colhe o que você planta, né? Tá plantando isso lá atrás já faz tempo. Se desrespeitando, Exatamente. relacionamento abusivo, evitando entrar em contato. Agora que a coisa foi. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer, Ricardo, por estar aqui. Foi uma. Ficamos aqui por mais de uma hora, mas foi muito bacana, muito enriquecedor. Uma pena que deu uma travadinha ali no Instagram, mas tudo bem, depois a gente divulga esse daqui. Também gostaria de agradecer o pessoal que está acompanhando. Muito obrigada. Bastante comentários aqui, né? Dá para ver no Sim, o chat. pessoal interagindo. É muito boa a interação de vocês, assim. Então, muito Sim, obrigada pelo carinho, por estarem aqui no sábado, né, 7 horas da noite, aqui ouvindo algumas coisas de psicanálise. Isso é muito interessante. sim. Eu gostaria de deixar o convite para a próxima terça-feira, né? Eu vou estar fazendo uma live com a Vanessa, também psicoterapeuta. Nós vamos falar um pouquinho sobre histeria, tentar abordar algumas coisas aí que surgem, né? O sintoma, a conversão para o físico daquilo que é Físico do emocional. momento atual. Exatamente. Então, vai ser na próxima terça, às 20h30, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Ricardo, fala um pouquinho dos seus grupos de estudos também, para o pessoal que tiver interesse. Vou convidar, então, quem quiser participar dos grupos, né? Tem os contatos nas redes sociais, tem um grupo na quarta-feira às 2 horas, um na quinta às 19 e um no sábado às 16 horas. Quem quiser participar, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais ali, que eu passo maiores informações. Lá a gente é bem aberto, né? O bacana do formato do grupo de estudos é isso, que é uma coisa aberta, diferentemente de um curso talvez fechado, que vem de cima para baixo. Não, lá todos podem compartilhar, todos podem refletir e abrir, trazer experiências, e isso vai crescendo o grupo, né? Vai nutrindo o grupo. Isso que é o grande bacana dos grupos de estudos. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato aí que eu passo mais informações. Abaixo do vídeo, assim que ficar salvo, vai ficar para o pessoal que acompanhar depois, né, a gravação. Tem lá a descrição, vocês encontram o Ricardo tanto no Instagram, também no YouTube, né, tem alguma movimentação. Ricardo Augusto Nunes. Isso. Simples, tem o nomezinho aqui já embaixo, ó, dá para acompanhar certinho. E também fica aí, eu também tenho alguns grupos de estudos disponíveis, um de segunda-feira sobre ludoterapia, o manejo da clínica infantil, e os outros na terça-feira, 11 horas da manhã, quinta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, e sexta-feira, às 10 horas da manhã. Também, quem tiver interesse, é só entrar em contato conosco, né? Todos serão muito bem-vindos, né? A ideia dos grupos é que a gente possa ver ângulos de psicanálise e ouvir várias coisas, né, de vários lados. Sim. Ok? Sim, é bacana. Então fica aqui aberto, até uma próxima, a gente vai ter um convite. Muito obrigada. Agradecer a todos que participaram aí, né? Pleno sábado, 7 horas. Estamos aí. Logo vamos fazer outra também. Perfeito. Um bom fim de semana, pessoal. Nos vemos então na próxima terça-feira. Um beijo para vocês. Beijo, Ricardo. Um bom fim de semana. Eu que agradeço. Obrigado e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau.